A paz do Senhor para todos. Estamos aqui mais uma vez para estarmos comentando mais uma lição. Desta feita, a lição de número 8, onde estaremos falando do transgênero, uma das siglas do movimento LGBT. Eu sou o presbítero Marcelo, congrego na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, sou professor de escola dominical há muitos anos e aqui temos comentado a lição de adulto e também a lição de jovens. Quero convidar você que está chegando até agora, que está chegando no canal agora, para estar se inscrevendo, para estar também compartilhando o vídeo se você gostar, dando o seu like e ativando o sininho para receber as próximas notificações. E quero convidar também a você a ficar até o final do vídeo, porque temos bastantes informações muito importantes que poderá ser útil na sua ministração na Escola Bíblica Dominical. Estaremos mostrando o que está por trás dessas ideologias e qual é a nossa posição como Igreja do Senhor diante de um tema tão polêmico e tão atual quanto esse. Então nós estaremos falando aqui, porque deixará o varão seu pai e sua mãe, apegar-se à sua mulher e ambos serão uma só carne. Esse é o versículo-chave para nosso tema aqui. A sexualidade bíblica heterossexual, biologicamente definida conforme o sexo divinamente criado. Então, é o que nós cremos na palavra e ela nos ensina isso, que a sexualidade ela é definida da maneira que a pessoa foi criada e não por ideologia. Não é opção, não é ideia, mas é biológico e também criacional, né? Introdução. Nesta lição veremos a definição biológica do sexo, veremos o que a Bíblia diz e combateremos as ideologias que tentam desconstruir a sexualidade criada por Deus. Veremos também o que está por trás dessas ideologias e as consequências dessas ideologias na família, na igreja e na sociedade. Por quê? Porque por trás desse pensamento ideológico que eles têm, existem pensadores até famosos, filósofos, sociólogos, né? Próprias ideias marxistas, que estão por trás das ideias tanto do movimento feminista quanto do movimento LGBT. Né? Então é importante você ficar até o final do vídeo para você entender um pouco sobre esse assunto. Eu tenho aqui algumas informações que serão muito úteis para você na Escola Bíblica Dominical e também para entender o que está realmente por trás desse movimento que outrora defendia simplesmente a sexualidade, hoje já defendem muito mais coisas, já buscam muito mais direitos do que o que era de início, né? A identidade de gênero significa a ausência de definição sexual, macho e fêmea. Essa é uma ideia defendida pelo movimento feminista e por grupos LGBT, entre outros. Segundo essa ideia, a pessoa não precisa ser o que é. Entendem que é uma opressão, ignora inclusive a ciência e afirma que a sociedade impõe valores opressores, tirando a liberdade de expressão e escolha. Neste contexto, padrões milenares são quebrados, dando lugar a nova visão de comportamento para a sociedade progressista. Então nós falamos sobre isso aí. Sociedade progressista, um comportamento, né? Uma ideologia defendida inclusive pela teologia liberal, e eles falam que essa questão da pessoa nascer homem, ter que ser homem, para eles é uma opressão, né? Não dá o direito à pessoa de escolher. Né? Então nós vamos ver que são padrões milenares que são quebrados em prol de uma teologia que não é tão nova, mas é do nosso século, para o século XIX para o XX, XXI, né? Entre o final de 19 e 21 começou essas ideias, né? Então vamos trabalhar um pouquinho dentro desse tema aí. Nós temos aqui dois casos de pessoas trans, né? Que é o caso aqui da Tami, a gente já conhece, né? Cisgênero, quando está de acordo com o sexo definido biologicamente, e transgênero é o contrário, quando passa para o outro sexo. Caso aqui de pessoas transgênero, né? Que eram pessoas mulheres transformaram em homem, e homem que se transformou em mulheres. Faz cirurgias, recorre a psicologia, a psicólogos, a terapias, né, a aplicação hormonal para mudar a sua sexualidade, né? Transgênero e sexualidade. Para especialistas, a orientação sexual é definida de acordo com o gênero que ela se identifica ou por qual se sente atração, ou seja, é de livre escolha do indivíduo, ignorando as condições biológicas e da ciência, né? Então eles ignoram se a pessoa biologicamente é uma mulher, ele pode decidir ser homem mentalmente, né? Então ele cria na mente aquela ideia de ser homem e ele muda, criando um confronto biológico e também com a ciência, com a sua anatomia, né? Definindo os termos. Vamos estar definindo esse termo, que é muito falado, né? Está crescendo a sigla. Nós temos ali lésbica, o termo usado para mulheres, né? Que mulheres que gostam de mulheres. O gay é genérico, tanto para homens como para mulheres. O bissexual
é atração por ambos os sexos, uma hora ele gosta de homem, outra hora ele gosta de mulher, ou seja, gosta dos dois, né? Trans é aquele que transcende, né? Ele vai para outro sexo, ele nasce homem e vira mulher, mostramos aqui a guria mesmo, ou nasce mulher e tenta virar homem. E o queer não se encaixa em nenhum, não há uma definição sexual. O que é o queer? Vou mostrar aqui mais à frente, eu tenho foto de pessoas do grupo queer. É um grupo que eles não se definem com sexo nenhum, então para eles tanto faz, homem e mulher, para eles tudo é a mesma coisa, não há uma definição, chamado grupo queer, né? Nós temos ainda o intersexual, característica tanto masculina como feminina, então ele se mistura, ele parece muito com o grupo queer, inclusive entra na questão do grupo queer, né? Temos também gênero, andrógeno e assexual, diz de uma pessoa neutra, que não tem definição, meio parecida com o queer. Então esses dois de cima parecem muito com o queer, né? Pansexual, tem atração romântica por todo tipo de gênero, inclusive até por animais, né? Então ele é aquelas pessoas que acham que o sexo em qualquer situação é normal, por criança, né, pedofilia, zoofilia, para eles tudo é normal, né, é o grupo pansexual. Não binária, sua sexualidade está além ou entre o emocional, né, aquela pessoa que ele não tem nenhuma definição sexual. E ali o mais significa possibilidade de novas ideias, né, novas siglas. Com certeza aparecerá mais algumas por aí, né? Daqui a pouco o alfabeto não vai caber, né? Nós temos aqui a bandeira do movimento gay, que é uma semelhança do arco-íris, da aliança, né? Exatamente a ideia é essa, é uma nova aliança, né? Quebrando a aliança de Deus com o homem. E temos aqui pessoas do grupo queer, que são aqui pessoas que se misturam, né? Então aqui para eles aqui não existe homem nem mulher, aqui são tudo seres, né? Que pode se relacionar entre eles, também não existe parceiros, não existe fidelidade, né? Então é uma bagunça danada esse grupo aqui, é o grupo aqui, e você vai ver muito isso em filmes, né? A gente vê em filmes pessoas que, né, tem aqueles trejeitos de mulher e são homens ou vice-versa, principalmente filmes de ação, né? Aquelas pessoas cheias de tatuagem, cheias de pinça, né? O cabelo arrepiado, e ali tem uma mistura, né? De pessoas, tem hora que você não define se aquilo é um homem ou se é uma mulher, então é o grupo que está aí entre o grupo dos LGBTs, né? Reafirmando a visão bíblica do gênero, constituição biológica. A palavra Adão é um termo genérico para homem e mulher. Nesse contexto, ao criar o homem, Deus usou o termo Ish, né, ou Ishar, né, Ish para homem, Ishar para mulher. A palavra é interessante que quando Deus cria o homem, a primeira versão, criou o homem, a sua imagem e semelhança, a palavra homem ela é genérica, então ela vale tanto para homem quanto para mulher. Só que Deus, ele quis definir sexo, então o que ele fez? Ele, depois que ele fala que criou o homem, ele fala que criou o homem e depois criou a mulher. Então ele separa os dois termos, por quê? Porque a palavra homem ou macho, né, no masculino, significa membro, no grego, corrigindo aqui é hebraico, tá? Eu coloquei grego e hebraico, significa membro genital cilíndrico ou pontiagudo. E mulher significa membro genital côncavo. Então, a gente vê aí, por isso que Deus definiu tanto homem quanto mulher, né? Macho e fêmea, né? Para essa definição aí no hebraico. Então, biblicamente está muito claro que Deus criou homem e criou mulher. Deus não criou só homem no sentido genérico, como eles querem defender, né? Deus criou homem, mas o homem define quem que ele quer ser. Nós temos aqui a forma, agora eu mostrei biblicamente, agora cientificamente. Cromossomos são pequenos elementos que têm mais ou menos a forma X. Essas estruturas consistem em duas partes reunidas num ponto de interseção chamado centrômero. Em cada célula da espécie humana existem 46 cromossomos agrupados em pares, o que representa 23 pares de cromossomos. Então toda célula é composta de 23 pares de cromossomos. Isso aqui é ciência, isso aqui não adianta eles querer combater, né? E aí nós temos aí, por que eu estou mostrando isso? Exatamente porque os 22 pares são constituídos por pares idênticos. O 23º é o par do cromossomo sexuais, também chamado heterossomos, e é diferente nos homens e nas mulheres. Nos homens ele consiste em dois cromossomos diferentes chamados XY. Já nas mulheres é XX. Eles são visíveis no momento da divisão celular, quando se envolve no núcleo formado por uma substância chamada cromatina, complexo de DNA e proteínas dentro do núcleo da célula. Então, pela célula, já define se vai ser homem, mesmo antes de formar o embrião ali, né, de começar a formar ali, já a célula daquele embrião, ela já define pelas letras se é homem ou se é mulher. Isso aqui é ciência, né? Então não adianta a pessoa querer, o cara nasceu com XX, ele quer ser XY. Ele nunca vai ser XY, ele pode colocar lá
qualquer parafernália, tentar mudar seu estereótipo, mas essa célula vai permanecer a mesma. Então, um cara que é trans, por exemplo, que era mulher e ficou parecido com homem, ele continua sendo XX, e a mulher a mesma forma, né? Que a mulher quer parecer com homem, né? O homem quer parecer com mulher, a mulher parecer com homem, ambos vai manter essa mesma forma, porque cientificamente não tem como mudar isso. Eles podem tentar mudar o que quiser, mas isso aqui é inalterável, né? Isso é comprovado cientificamente, né? Então, só para entendermos que não só a Bíblia combate contra a ideia, mas a própria ciência em si. Então, para as pessoas defenderem essa ideia, eles precisam ignorar até conhecimentos científicos, né? E eu não creio na religião, eu não creio na Bíblia, mas e a ciência? Então, ele também não vai ter que crer, né? Não vai poder aceitar a definição biológica, a definição científica, né? Isso é comprovado, inclusive, pela lei de Mendel, né? Mendel ele fez ali a experiência, né, do acasalamento de ervilhas, né? E para conseguir uma terceira espécie. Dois homens e duas mulheres nunca vão conseguir fazer esse acasalamento para surgir uma terceira espécie. Ainda que eles se colocam como uma terceira espécie, né? Porque sai fora do padrão, mas eles nunca vão gerar uma terceira espécie como o ser humano consegue gerar, né? Ele consegue gerar outra vida. Né? Constituição moral, criada à imagem e à semelhança de Deus. O homem se entregou à depravação moral, agredindo a santidade de Deus e deturpando a imagem de Deus em si mesmo. Por isso é necessária a transformação moral e espiritual do homem através de Cristo, que veio para resgatar a imagem de Deus no homem. A imagem e semelhança não tem a ver com a aparência física, mas sim com a moral de Deus. Por quê? Porque se falar de imagem, né, o homem ele é a imagem de Deus e semelhança no sentido físico, espiritual e moral, não fisicamente falando, até porque Deus não tem uma forma corpórea, né, mas o caráter de Deus está incutido no homem, está incutido, né, o homem é o único que é a semelhança de Deus, os animais não são, mas o homem por quê? Porque ele tem de Deus o caráter e a sua santidade, né? Constituição da sexualidade. Macho e fêmea foi a criação original e biológica. Isso foi uma maneira de Deus ao continuar a perpetuação da espécie. Por isso deu ao casal o poder de gerar com a união do casal. Porém, a união homoafetiva quebra o projeto de Deus. E se isso fosse desde o início, seria a extinção da espécie. Essa lei, inclusive, não foi só para o homem, mas também para os animais. Então, se Deus tivesse criado uma pessoa que ele poderia definir qual sexo ou viver com quem ele quiser, né, no caso do homossexual que fica com pessoas do mesmo sexo, se isso acontecesse lá no início, seria extinção da espécie. Por quê? Porque não procriam, né? Então, e essa lei vale para os animais. Deus também colocou o macho e a sua fêmea. Então, estava no coração de Deus, estava no propósito de Deus. Não adianta eu querer bater contra isso, né? Deus, quando cria homem, ele cria homem e cria mulher. Ele não cria um terceiro sexo, né? Ele não cria uma terceira opção. Né? A terceira opção é depravação do pecado que tem entrado no homem para destruir a imagem santa de Deus que foi incutida no homem. É por isso que Cristo veio à cruz do Calvário, para resgatar esta imagem perdida, e o apóstolo Paulo ele mostra que as pessoas que continuam nessa prática continuam com a imagem deturpada, depravada, e se não a converter, não aceitar a Cristo, perderão a sua salvação. Os sodomitas, eles não entrarão no reino dos céus, né? Aqueles que praticam esse tipo de comportamento. Então, por isso é necessário que essas pessoas se arrependam, entendam que Deus precisa transformá-los, né? E eles não nasceram assim, isso é a opção deles, né? E alguém até tenta afirmar, né, mas a própria ciência ainda não conseguiu provar que a pessoa nasce com sexo, mas com pensamento contrário àquele sexo, ou nasce transgênero. A ciência não conseguiu provar isso. Efeito da ideologia transgênero: depreciação da heterossexualidade. O termo heteroatividade passou a ser utilizado a partir de 1991 como uma doutrina contra a heterossexualidade. Apresenta uma crítica de que o reconhecimento biológico se distingue o homem e mulher, é opressor e normatiza regras que obrigam a pessoa a se relacionar apenas com o sexo oposto, tirando assim a liberdade do indivíduo. Então, eles colocou lá a heterossexualidade, a heteroatividade, falando que isso é um sistema opressor, ou seja, o camarada nasce homem e ele quer ser mulher, ele está sendo oprimido a ser mulher, sendo que ele está sendo, como se ele tivesse, Deus estivesse obrigando ele a ser homem, mas a cabeça dele é de mulher. Na verdade, ele tem que consertar o seu pensamento, não o seu corpo, porque ele nasceu daquele jeito e é aquele jeito que Deus o fez. Então, mas eles tentam mostrar que é uma opressão, né, que vem até da própria sociedade. O cara nasce um homem,
mas ele não pode decidir ser mulher. É fato, é evidente que não, né? Isso não é opressão, isso é o fato, né? E aí ele se sente oprimido quando ele opta por pelo outro lado, né? Então nós temos aqui construção da narrativa, né? Eu coloquei uma foto aqui, um menino, né? Um exemplo do menino pensando como menina, né? Para as pessoas trans, alguém se sentir homem ou mulher deve sobrepor aspectos biológicos e culturais. Você vê, isso aqui é uma aberração, né? Ele tem que sobrepor aspectos biológicos e culturais, né? E a partir desse conceito, recorrem a meio cirúrgico e psicológico e terapia para trabalhar o físico e a mente, como meio de transformar o que, segundo eles, está errado. Então, olha que aberração. Eles falam que eu tenho que sobrepor meios biológicos. Não existe isso, né? Nem na ciência não permite isso. Eu sobrepor biológico e cultural. Cultural fala por causa da religião, por causa da cultura que uma boa parte ainda não aceitam, né? Então, mas eu sobrepor a biologia não tem jeito. Isso é voltar à idade das cavernas, né? Isso é voltar à idade como fazia o que vinha na cabeça como um selvagem, né? Porque a biologia é que vai ditar essas regras aí. Então nós temos aqui o que está por trás do movimento. Então nós temos aqui alguns pensadores que eu fiz questão de trazer, porque eles têm trabalhado isso dentro das igrejas e nas escolas principalmente, tentando transmitir uma ideologia para crianças, porque é um campo fértil, né, onde a criança pode se transformar a partir dali na sua nova educação e até dar um tempo achar aquilo normal, né? Nós tivemos pouco tempo a passeata gay, onde eles colocaram criança trans, né? Como se fosse trans ali fazendo passeata. Muitas vezes aquelas crianças elas não sabem definir o que elas são. Então é muito fácil, é o campo fértil para o diabo trabalhar. Nós temos esse camarada aqui, que é conhecido como Russell III. Ele é um fluente matemático, filósofo, economista, historiador, e lógico que viveram no século XX. Em vários momentos da sua vida ele se considerou um liberal, um socialista e um pacifista. Olha o que ele diz. Se Deus conhecia de antemão os pecados de que a humanidade seria culpada, ele foi então claramente responsável por todas as consequências desse pecado, quando decidiu criar o homem. É exatamente a ideologia de gênero. Se Deus conhece de antemão o pecado e ele cria o homem, então ele é culpado de mandar o homem para o inferno. Se Deus sabe que o cara queria ser mulher e cria ele homem, então Deus está errado. Deus é culpado. O cara nasceu homem, mas ele quer ser mulher. E Deus cria ele homem. Se Deus sabe que ele queria ser mulher, por que ele não criou ele mulher? Né? Então, na ideia desse cara, está errado. E olha o que ele fala ali. Usando técnicas psicológicas com as crianças, seremos capazes de criar uma convicção inabalável de que a neve é preta. Ou seja, ele está dizendo o seguinte, que a criança, se você trabalhar psicologicamente na cabeça dela, você vai conseguir transformá-la de uma maneira que ela vai acreditar tanto em você, que quando você falar que a neve é preta, ela vai ver a neve branca, mas vai aceitar que ela é preta, porque ela foi ensinada assim. É igual as crianças que acreditavam em Papai Noel, hoje nem tanto. Mas antigamente existiam crianças que acreditavam piamente porque o Papai Noel desceria pela chaminé, né? E muitas crianças esperavam ali, né? Hoje não, hoje as crianças são mais, já não estão mais crendo nisso, né? Mas existia aquelas crianças que entendiam isso. Então, é o que ele diz, se eu trabalhar psicologicamente na criança, eu vou convencer ela que a neve é preta, ou seja, eu vou convencer ela do que eu quiser. É o que as escolas têm feito com a criança, né? Tem tentado colocar na cabeça das crianças ideias, e se os pais não tiverem cuidado, não estiverem ensinando seus filhos em casa, é fácil, ele vai ter problemas, né, na homossexualidade, porque isso está sendo implantado nas escolas, né, e se o seu filho está lá muito mais tempo, às vezes lá do que na sua casa, sobre a educação do pai, né. Então esse camarada aí, um outro pensador é o Antônio Gramsci. Ele também foi um grande, né, sociólogo, né, político. Olha o que ele disse. Infiltre-se nas igrejas e nas famílias, mudando a cultura, usando as próprias famílias da igreja. Não é o que está acontecendo hoje? Eles estão tentando entrar para dentro das famílias, tentando mostrar para as famílias que a criança pode ser o que ela vai decidir depois que ela nasce, né? Existem famílias que são simpatizantes dessas ideias, né? Famílias que defendem essas ideias. Então, o que eles infiltrem-se na família, que é a base da sociedade, a célula máter da sociedade, e também nas igrejas, que é uma das instituições mais fortes que existe no mundo. Então, se ele conseguir infiltrar nessas duas igrejas, né, ele vai mudar as ideias, né? E hoje já tem dentro das famílias esse comportamento. Existem famílias que não são homossexuais, lá são
mas aceita o filho, aceita como se fosse normal, né? E não há nenhum confronto cultural, nem confronto espiritual, nem sociológico. As famílias, né, os pais até apoiam. Há pouco tempo eu vi um rapaz se declarando homossexual e a mãe tendo orgulho dele pela sua opção, por ele ser uma pessoa de bem. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu posso ser uma pessoa de bem, a opção sexual não tem a ver com ser pessoa de bem, ou ser pessoa do mal, né? Às vezes a pessoa é pessoa do bem, mas eu não tenho que apoiar esse comportamento homossexual. E a mãe, né, a gente vê com a mãe já de idade, que viveu na geração onde isso era, né, até uma aberração, ela aceitando aquilo com muita tranquilidade. Então a gente vê, a maneira que a ideia desse cara está falando, infiltra-se nas famílias e nas igrejas. Hoje temos igrejas que defendem o homossexualismo, temos igrejas, inclusive, que são dessas que seguem a bandeira do LGBT, e temos igrejas que não seguem, mas são inclusivas, né? Já estão fazendo a Bíblia, inclusive a Bíblia para essa classe, a Bíblia inclusiva, a Bíblia com deturpação teológica, para encaixar na ideia desse pessoal. Então, nós temos aí, então você vê, nós estamos aqui em 1937, nós estamos no século XX, né? Então não é uma ideia que nasceu agora. A priori, a ideia dos gays, né, desse movimento, era só defender a sua opção sexual, eles não preocupavam com outras coisas. Muitos ficavam até enrustidos, como diz o ditado popular, ficavam dentro do armário. Hoje não, hoje eles querem que o aceitemos do jeito que eles são, né? Poucos dias, né, a minha filha disse que estava no consultório e tinha lá duas mulheres se beijando, né? E aí você pensa assim, mas por quê? Né? Não tem outro lugar para isso. Se você falar que não pode, vai falar que é discurso de ódio, vai falar que é preconceito. Mas é interessante que quando um casal hétero está no consultório, não é comum você ver um casal hétero beijando, né? Ou no cinema. Eu levo ali minha esposa, eu não vou ficar ali beijando minha esposa no consultório, mas eles fazem isso por quê? Porque eles querem fazer a sociedade aceitar aquele comportamento, né? Não precisa, você já sabe que é, para que ficar fazendo isso. Então, meio que é uma provocação também. E se falar contra, é preconceito, é discurso de ódio, mas quando eles partem para cima da igreja, não é preconceito, né? Pouco tempo eu vi um pastor desse movimento chamar pastores da mídia até de Satanás, né? E não é discurso de ódio, mas se fosse o contrário, a mídia cairia em cima e rebentaria com quem falou isso, né? Então, ele quer infiltrar na igreja e nas famílias. Então, cuidado com as igrejas. Pastores precisam ter cuidado, precisam estar atentos a certos movimentos. Já existem dentro da igreja jovens, né? Eu já vi casos dentro da igreja de jovens que já nascem com comportamento efeminado ou estão tendo comportamento efeminado e os pastores têm deixado aquilo sem tratar. Cuidado, porque pode ser uma influência negativa, porque segundo esse camarada aqui, ó, infiltre-se na família e na igreja, usando a igreja e a família contra ela mesma, né? Então é a maneira de arrancar a base, quebrar a base, o prédio vai abaixo, né? Outro cara que é muito conhecido é o Lenin, né? Vladimir, né? Que ele também foi um político da época, né? Muito famoso, né? E ele traz essa ideia aqui, o seguinte: para mudar o contexto cultural, você precisa de idiotas. Na visão dele, idiotas são professores e ativistas, úteis para doutriná-los na direção de uma pervertida ideologia. Então você vê o Lenin, o que ele faz? Eu preciso de idiota. Na visão dele, quem que é idiota? Os professores, né? Porque tem conhecimento, mas não tem sabedoria. Então o que deveria ensinar nas escolas? Matemática, geografia, ciência, biologia. Não, mas hoje eles estão partindo para valores homossexuais, para valores sexuais, estão entrando em área que não é pertinente à escola. A escola não forma caráter, a escola não forma educação, a educação do lar e caráter vem dos pais. A escola forma doutrina secular, matéria para a pessoa trabalhar, para exercer sua profissão, e não para viver sua vida em sociedade. Ainda que ensine, sim, em algumas áreas, a cultura, sobre a história, para a pessoa entender o que é história e tal, mas no geral a função da escola não é moldar caráter sexual em ninguém, não é ensinar uma criança que ela pode ser homem ou ser mulher, depende dela, isso não faz parte, mas ele fala, eu preciso de pessoas assim, professores e ativistas, que para ele é um bando de idiota, que eles vão sim doutrinar na direção da pervertida ideologia, ou seja, vai transformar eles em pervertidos, né? Então a ideia de Lenin, então você vê que é uma coisa que não nasceu hoje, isso é as ideias que estão por trás do movimento LGBT, né? Então nós vemos aí infiltrar nas famílias, infiltrar nas igrejas e mudar a ideia das crianças para que elas cresçam já com a nova mentalidade de que vive uma nova geração, que a nossa geração é passada, que a nossa geração é obsoleta e que eles precisam se mudar e ter uma nova perspectiva de vida
num movimento, numa ideologia progressista, inclusive numa teologia liberal, onde está sendo uma teologia inclusiva, onde apela-se muito para o amor de Deus, apela-se muito para a graça de Deus, mas não apela-se para o juízo de Deus, para os pecadores, para aqueles que não o receberão, para aqueles que não querem mudar. Esses que não querem mudar, a Bíblia diz que Deus vai mandar no inferno. Então não adianta a pessoa vir para a igreja, aí você pode até estar lá na igreja bonitinho, como manda o figurino, mas se não tiver mudado, não tiver convertido, não adianta nada. Igreja não salva ninguém, que salva é a palavra, e a palavra condena esse tipo de comportamento, né? Então nós temos aqui outra coisa interessante, querem implantar na língua portuguesa uma linguagem neutra, porque segundo eles, todos, ainda que seja genérico, entendem que é uma linguagem machista, que sempre coloca o gênero masculino como parâmetro. Então, quando você chega numa classe e fala, quero cumprimentar a todos, eles entendem que você está colocando ali como se todos fossem homens, é uma cultura machista, que a mulher está ali, meio que esquecida, né? Que então, aí o que eles querem fazer? Eles querem colocar, quando tem homem e mulher, você pode falar, eu quero cumprimentar a todos e a todas, mas o todos, ele vale para o homem e para a mulher, igual o homem. Quando Deus criou o homem, a palavra homem vale para homem e para mulher, porque é neutro, né? É genérico, melhor dizendo. Então eles querem mudar, isso é norma culta de português. Então eles já estão tentando colocar novas palavras. Você disse, Marcelo, eles não vão conseguir. Não se pasme, não se assuste, que isso é bem provável que daqui a pouco tempo nós teremos essa nova norma na língua portuguesa. Vou te dar um exemplo. Antes do presidente Lula, não existia na língua portuguesa a palavra presidenta. Hoje já existe por causa dele. Ele começou a falar presidenta por causa da Dilma e então entrou para a norma portuguesa. Hoje existe no português a palavra presidenta. Então não se assuste, daqui a um tempo fizer uma nova reforma no nosso português e essas palavras entrarem como fazendo parte da língua portuguesa. A palavra todes, migres e outras são os termos usados pelo movimento para identificar pessoas que não se identificam com nenhum gênero. Então eles usam todes, né? Chega todes, eu sei porque o E ali generizou, então não é macho, eles falam que o O do artigo é masculino e o A é feminino. Ele caracteriza a palavra no sentido masculino, né? Então você não fala todos, falou todos, né? Então a gente precisa ter esse cuidado. Quando eles entram com essa palavra todes, o que eles estão dizendo? Eles estão dizendo que agora todos vale para homem, para mulher e para uma terceira opção, e não o todos, como é na nossa língua culta, né? Na nossa língua normal. Migros é a mesma coisa, a gente vai falar amigos, né? Amigos vale para homem e vale para mulher. No caso deles, quando eu falo amigos, eu estou tirando fora as amigas, então eu falo migles, né? E vai por aí afora com esse monte de baboseira. Não assuste vocês daqui mais uns dias, mais uns tempos, isso aqui já está na língua portuguesa como normal, e você ter que fazer isso numa redação, e quando estiver tratando de um assunto semelhante a esse, você vai ter que usar a palavra todos ou migres, senão você será reprovado na prova, porque vai fazer parte da norma do português. Aqui eu trouxe um exemplo aqui que é complicado. Também procuram disputar banheiros públicos, indicando-os simplesmente como uma linguagem neutra, banheiro todes, né? Aí eu trouxe uma imagem aqui para você ver como seria aberrante, né? Meninos e meninas juntos, né? Usando o mesmo banheiro, né? Uma confusão. Isso é uma verdadeira anarquia cultural, uma anarquia que transcende o nosso comportamento que conhecemos, né? E imagine isso aqui, se isso vigorar, daqui a um tempo a igreja não vai ter espaço mais no shopping ou no cinema, se quiser usar o banheiro, vai ter que usar em casa, porque você vai ter que colocar o seu filho, a sua filha. Aí entra um camarada aqui, ele está lá com todas as características de mulher, mas ele é homem. Ele entra aqui como homem e aqui ele pode fazer o que ele quiser. Por quê? Porque não vai existir um segurança aqui para proteger as crianças que estão ali. Então, muitos vão, infelizmente, entrar por esse caminho, vai aproveitar essa situação para praticar pedofilia, até estupro. Por quê? Porque está vulnerável, né? Então, infelizmente, essa é uma ideia que eles têm tentado implantar. E, mais uma vez, eu digo para vocês, não se assuste. Isso não está longe de acontecer. O mundo jaz do maligno. Esse povo, por trás desse povo existem mentes brilhantes, usadas pelo diabo para trazer essas novas ideias, para destruir a humanidade, para destruir inclusive as igrejas que têm abraçado essa causa. Temos pastores na mídia, pastores inclusive famosos, que têm abraçado essas ideias, né, e têm aceitado e tentado torcendo versículos bíblicos para ensinar sobre esse assunto. A Bíblia e a homossexualidade, se valendo do amor de Deus, eles torcem o texto
para adequar às suas ideologias. Afirma que Paulo não casou porque era gay, e Davi e Jonatas eram mais do que amigos. No caso de Davi, usam o amor de Davi por Jonatas como amor homoafetivo, né? Então, esses são pelo menos dois casos que eles citam na Bíblia. Eles querem dizer que Paulo não casou porque Paulo, ele, devido à cultura não aceitar, e ele era gay, então ele não gostava de mulheres. E eles citam um caso mais forte ainda, que é o caso de Davi e Jonatas, que a Bíblia fala que Jonatas amava Davi como amava sua própria alma, né? Mas a Bíblia fala amar o próximo como a ti mesmo. É a mesma palavra. Só que eles querem dizer que esse amor é um amor homoafetivo, né? A Bíblia diz amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então, quando Deus manda eu amar o próximo como a mim mesmo, eu amar aquela pessoa como se eu amasse a minha própria alma. Só que eles torcem o texto, mas aqui eu tenho uma explicação. Dentro do hebraico, nós encontramos essas palavras aí. Amor no hebraico. A palavra raya significa amizade, sentimento e companheirismo. É a mesma palavra philos no grego. A palavra ahava, amor incondicional de Deus, é o mesmo ágape no grego. E a palavra dut, amor conjugal entre homem e mulher no grego, é eros. O que aparece lá no amor entre Davi e Jonatas é o amor ágape e o amor philos, né? Que era ele amou a Davi como a própria alma, um amor incondicional. Então o amor ágape é o que está mais em evidência ali. É o amor philos, porque era um amor fraterno, mas o amor ágape está em evidência, o amor sacrificial. Vê que Jonatas, ele é o herdeiro de Saul, mas ele abriu mão do seu ele passa até suas armas, seu cajado, tudo para Davi. Ele amou tanto Davi que ele abriu mão, um amor sacrificial. Não aparece lá no grego, no hebraico, a palavra dut, que significa o amor eros, que é o amor entre homem e mulher. Então, e mesmo assim o amor eros no grego é entre homem e mulher, não é entre homem e homem, né? Mas é o amor sexual, aquele amor que vem da relação sexual, do desejo sexual, por isso chama eros, de onde vem o erotismo, né? Então, eles entendem que este amor de Davi era o dod, só que no original, lá no hebraico, não aparece dod, aparece arva, raia e ahava, né? Que é o amor ágape fundido ao amor filo, só para você entender. Então, quando eles pegam o texto, com certeza a Bíblia que eles estão fazendo aí, que vai ser lançada aí, eles vão colocar o amor lá como se fosse o amor dot, né? Com certeza. Lógico que eles não vão pegar do original, porque quem está fazendo essa Bíblia, na verdade, nem entende nada de original, está pegando da Bíblia portuguesa, que já é uma tradução, né? Então, eles vão pegar a Bíblia portuguesa, que é uma tradução do nosso português, eles querem combater o nosso português, onde tem a palavra todos como genérica, a palavra como genérica, eles vão tentar fazer dali. Se eles for no original, eles não conseguem mudar isso, né? No original está do jeito que está. Então eles têm que pegar o português, que do português eles mudam. Eu acredito que eles não vão usar o original para fazer essa nova Bíblia que eles estão tentando fazer aí. Então as três palavras do hebraico, raya, ahava e dod, amor, philos, amor ágape e amor eros. Amor de Davi, amor ágape e amor philos. O amor de Davi por Jonatas e de Jonatas por Davi. Como vimos, a homossexualidade é bíblica e não tem como a heterossexualidade é bíblica e não tem como dizer ao contrário. Porém, para eles a Bíblia está desatualizada por não concordar com suas ideologias. Por isso não adianta usar a Bíblia, pois só se valem de versículos que lhes é conveniente. Ao estudar o assunto, temos que ter em mente que não é um ataque ao movimento, mas uma defesa de nossa fé e doutrina, uma maneira de protegermos nossas crianças, que são o maior alvo deles. Por que eu falo isso? Porque às vezes a gente fica tentando atacar esse movimento e ele só está crescendo, né? Não adianta você tentar acabar com o movimento LGBTQIA+, não vai acabar. Mas nós temos que nos precaver. Então nós estamos ensinando, aprendendo para nos defender deste povo, para mostrar para eles onde eles estão errados, sim, pregar para eles, mas nunca vai acabar com o movimento LGBTQIA+. Por quê? Porque a ideia é só crescer para o mundo das trevas, para o pecado, né? Mas a igreja precisa ensinar as suas crianças. Então nós precisamos entender o assunto para nos defender dos seus ataques e entender o ponto fraco, aonde é que eles mexem, para tentar adequar a sua ideologia, para adequar as suas ideias. Então a partir deste momento que eu descubro aonde é que eles estão mexendo, eu mostrei aqui pelo menos 3 pensadores, mas existem outros que defendem a ideia, né, de família é um conceito obsoleto, né? Nós estudamos aí sobre a Simone de Beauvoir, né, o Beauvoir,
que ela fala que a mulher não nasce mulher, ela torna-se mulher, também o homem não nasce homem, torna-se homem. E assim temos outros pensadores, né, que criaram ideias, né, dessa ideia de acabar com o conceito de família, virar uma verdadeira anarquia. Nós temos ali no caso do pansexual, que para eles é normal até a zoofilia, praticar sexo com animal, para eles não é mais escândalo, né, não é mais abominável. A Bíblia fala que no Velho Testamento, a Bíblia fala que não se achegue a um animal como se fosse mulher, né? Homem que deita com outro homem é abominação aos olhos do Senhor, e a Bíblia está cheia de referências mostrando isso. Então eles precisam tirar esses versículos da Bíblia deles para eles continuar pregando um falso evangelho. Este é o evangelho do anticristo, é o evangelho do final dos tempos, é o evangelho onde o mundo será transformado pela anarquia teológica, pela anarquia sociológica, pela anarquia cultural, onde tudo vai ser permitido, tudo é aceito, tudo vai ser normal, mas a igreja precisa se precaver, a igreja precisa estar atento a essas coisas e sempre manter as suas bases, que é a palavra de Deus, e precisamos cada dia pegar com mais firmeza e não deixar que esses movimentos negativos, esses movimentos satanistas, porque parte do diabo essas ideias, vem atingir as nossas crianças. Precisamos estar atentos. Quando você perceber que a sua criança está com o caderno com um desenho suspeito, procure investigar. Ainda que você não tenha como chegar lá na escola e mudar aquela ideia, mas você pode ensinar a sua criança que aquilo está errado, ensinar com muita sabedoria. Por quê? Porque hoje até discordar para esse pessoal é preconceito. Até discordar para esse pessoal é discriminação. Eu não devo concordar. Eu respeito qualquer um deles que vier para a igreja, com muita tranquilidade, não tenho problema em estar andando junto com eles, mas concordar com as práticas como servo de Deus. Nós, a Igreja do Senhor, nos postulamos contra e jamais vamos baixar a nossa bandeira, que é a palavra de Deus, a qual nós seguimos. Então, que nós possamos viver atento e ficar atento a essas coisas e não nos assustar com o que está vindo por aí, que vai piorar, né? Vai acontecer mais coisas. Mas a igreja está sempre à margem desse problema. Por quê? Porque nós estamos caminhando para o céu, a nossa pátria não é aqui. Mas enquanto estivermos aqui, temos que ser luz em meio às trevas, para ensinar para este povo que ainda que eles tentem contra a igreja pode até, eu já falei num vídeo anterior, eles podem derrubar a igreja prédio, mas a igreja viva, ela é invencível, porque na frente está o nosso Senhor Jesus, e Ele é o nosso verdadeiro doutrinador, é através da sua palavra que nós caminhamos nessa terra, Ele é a nossa carta magna, pode lançar qualquer lei na Constituição contra os nossos princípios, mas nós seguiremos a palavra de Deus, falaremos como os apóstolos falou, importa mais ouvir a Deus do que aos homens. Então estamos aí com mais uma lição importante, onde aprendemos sobre a homossexualidade e o pecado que isso tem gerado, a confusão que tem trazido na cabeça das pessoas, e que nós possamos nos postar com muita tranquilidade, muita sabedoria e humildade diante de tamanho problema. No mais, quero agradecer a todos vocês que ficaram até o final do vídeo, pedir a vocês que ficou até o final, se gostou, compartilhe o vídeo, também se inscreva no canal para estar nos ajudando, dê um likezinho e ative o sininho para receber as próximas notificações. E se tiver alguma dúvida também pode estar fazendo a pergunta nos comentários, também discordando, não tem problema, pode lançar ali as suas ideias, que estamos aqui para ouvir. Mas quero agradecer a todos vocês, fiquem todos com Deus e até a próxima lição, se Deus quiser.